Mesmo? Ué, mas eu sou rico aqui, tem. Gente, eu sigo em busca da resposta do que é pensar fora da caixa. Hoje eu vou receber, brinda comigo aqui, padre, meu amigo Padre Alessandro, uma pessoa que eu tive o prazer de fazer amizade. E eu quero que o senhor fale para mim, padre, dentro de uma perspectiva histórica. A gente sabe que por muito tempo a Igreja Católica, as igrejas sofreram muito preconceito daquilo que produziram. O que é pensar fora da caixa em pleno século XXI, em ser padre, em ser católico, em ser igreja? Eu acredito assim, Lucas, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que no decorrer da vida religiosa, no decorrer da fé que a gente professa em Jesus Cristo, nós percebemos a necessidade de lutar contra as inverdades, né? Nós sabemos que tem muitas situações inculcadas à religião, principalmente ao cristianismo, que não são verdades. São inimigos de uma verdade que o próprio Cristo quis e quer que nós entendamos. Então, pensar fora de tudo isso é um risco muito grande, porque nós precisamos ter em mente que tem muitas coisas dentro da caixinha que também são verdades, né? Tem muita coisa dentro dessa caixinha que são valores, né? Se a gente pega a história do cristianismo, por exemplo, nós vemos que muitas pessoas perderam a vida por uma única verdade: Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, e o nosso mestre, que é aquele que simplesmente quis o reino de Deus no meio dos homens, ele também foi perseguido. Então, quando a gente se propõe a viver a vida sacerdotal, quando a gente se propõe a viver uma fé, nós percebemos que não vai ser uma coisa tão simples, porque Jesus já disse que nós vamos lutar com o mundo, né, o mundo dos homens. E quanto mais a gente vive, né, eu já tenho 40 anos, a gente vai percebendo que esta luta vai desgastando, porque você tem que, muitas vezes, você tem que ignorar aquilo que você ouve. O senhor tocou em idade, luta, história, 40 anos. Se o senhor voltasse no tempo e tivesse que escolher de novo, o senhor seria padre de novo? Olha, eu vou recorrer a um grande ícone do nosso episcopado brasileiro, que foi e sempre será Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara dizia que se 1000 vezes ele nascesse, 1000 vezes ele seria padre, né? E eu tenho essa convicção da minha vocação, né? Eu acho bonito isso porque as pessoas, elas não entendem o que é a vida sacerdotal. A maioria delas, né, não entendem o que é a vida sacerdotal. A vida sacerdotal é um dom, né? E um dom que Deus propõe para a pessoa. O Evangelho diz, né, o próprio Cristo diz assim: não foi você que escolheu, eu te escolhi para isso. Nós simplesmente demos a resposta, né? Como um pastor, né, dá a sua resposta ao ministério pastoral de uma igreja, nós como sacerdotes católicos, que na cabeça das pessoas nós somos privados de muitas coisas. Na verdade não, nós somos libertos de muitas coisas, né? É uma liberdade muito grande que nós temos para servir o próximo, né? Se eu tivesse como uma pessoa comum, por exemplo, neste momento, eu estaria trabalhando, cuidando dos meus filhos, da minha casa, da minha esposa, né? E Deus nos deu essa graça da gente poder estar mais livre para estar aqui, né? No hospital, fazendo uma visita, dando uma unção, atendendo alguém no escritório paroquial. Padre, e nesse momento que a gente vive desse desafio sacerdotal que o senhor citou, tanto do padre, do pastor, do mestre espírita, de várias outras religiões, qual que é o papel dessas pessoas que atenderam esse chamado nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Então, Lucas, o papel de um líder religioso é realmente ser um apoio, né? Porque nós estamos lidando com o drama humano, né? Cada pessoa tem o seu drama, cada pessoa tem a sua condição, tem o seu pecado,
tem o seu deslize, tem aquele momento que ele passa de tribulação, de perguntas que ele não consegue responder naquele momento. Então, o sacerdote, o pastor, o líder religioso é aquele que vai dando luzes, né? Trazendo luzes àquela vida humana que te procura, trazendo um alento, trazendo a palavra de Deus, trazendo o amor de Jesus, né? Sendo de fato um ser humano que lida com outro ser humano, né? Eu vejo assim que hoje cresce muito no meio religioso, né, os ministérios independentes, as pessoas que querem brilhar sozinhas, pessoas que querem fazer e acontecer. E nós procuramos assim, pelo menos eu vejo assim que quanto mais a gente se esconde, mais Cristo aparece. Padre, para a gente encerrar, o senhor acredita que com as mudanças da sociedade e tudo que tem acontecido na questão da juventude, das novas gerações, o senhor acredita que a igreja está caminhando para uma falência? Nós vamos deixar de ter padres, deixar de ter pastores? Os Estados Unidos, por exemplo, já contrata pastores que vão, fazem o culto e vão embora. O senhor acha que nós estamos caminhando para esse abismo? Na verdade, nós temos que enfrentar esta crise. É uma crise muito grande que existe no ser humano, né? Então você hoje, por exemplo, você encontra pessoas que que formaram naquilo que buscavam, são pessoas que estão às vezes até se despontando, né, na sua profissão, mas no fundo são pessoas tristes, né? Pessoas infelizes. O problema é existencial. O problema é existencial, né? E aí nós tentamos resolver do jeito que dá, né? Você traz aqui uma realidade concreta, né? Então a gente nós acabamos assim lidando com a situação, arrumando do jeito que dá, né? E às vezes o cobertor ele não consegue cobrir o corpo todo. Então é uma crise existencial. Nós estamos vivendo nesse olho do furacão, né? E a pandemia vem aí para pôr um tempero para estragar tudo. É mais que a cereja, né? Ou de repente fazer com que a gente faça uma reflexão humana de tudo aquilo. O caos procede à ordem. O caminho que a humanidade está tomando, se não é um momento de nós pararmos de fato, olhar a nossa história para poder vislumbrar um futuro para os nossos filhos, nossos Amém. Netos, enfim. E até mesmo o futuro da igreja, Amém. Da missão, do evangelho, né? Padre, para a gente encerrar, não vou dar tchau não. Rapidinho assim, coisa de 20 segundinhos, dá uma bênção para quem nos assiste. Ok. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, louvar e bendizer o Senhor por este convite, pela sua vida, por vocês que estão aqui também nos acompanhando, e quero pedir ao Senhor a sua bênção, o seu Espírito que é santo, e que em Jesus Cristo todos vocês sejam alcançados, que a sua dor possa se transformar em alegria, seu desespero em esperança, e talvez aquele sentimento ruim que ainda, por sermos humanos, que trazemos no nosso coração, se transformem em amor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.